Mas o Olavo ele me apresentou dois argumentos que assim me levaram muito ao catolicismo. E um de cada um dos autores que ele mais gosta. Um deles é quando ele foi explicar o Eric Fögling, a filosofia do Eric Fögling, que é uma filosofia extremamente complexa, exige uma linguagem técnica, né, meio avançada. Apesar de eu achar que o Fögling é claro, ele sabe que ele tem uma linguagem meio complicada, né? Então ele tá lá falando assim, ó, vou usar o termo aqui, vou te explicar. Mas assim, não tem como não usar um termo em grego, coisa do tipo. E aí ele fala ele dá uma explicação seguinte. Vou tentar colocar nos meus termos aqui. Para a novidade da revelação em Israel. Ele diz assim: todas as sociedades antes da revelação, elas têm deuses, mitos, histórias maravilhosas, mitopoéticas, né? Os gregos, egípcios, aqui no Brasil, na Oceania, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o que a revelação tem de tão impactante? Esses mitos, se você for reparar, eles são um símbolo de interpretação da realidade. Então, você tem o mesmo símbolo para interpretar o cosmo, o céu, a chuva, a seca, a fome, a colheita, etc. E é o mesmo símbolo para a vida civil. Então, por isso que quando a gente vai analisar essa sociedade, você vai ver, né? Ah, o passarinho cantou, isso significa que vai ter uma chuva. Ah, aconteceu, sei lá, um maremoto. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos apacentar a fúria dos deuses. Vamos pegar agora criancinhas e jogar no fogo para apacentar a fúria dos deuses. Quando acontece a revelação, principalmente com Abraão, a primeira aliança, né? Por isso que a gente chama de religiões abrâmicas e não adâmicas, né? Você tem um novo tipo de divindade. É uma divindade que ela tá externa, mas ela fala assim, olha, a tua vida civil é problema teu. Você vai se virar com o que você vai fazer pra tua vida civil. A vida do cosmo é uma conversa que você vai ter com Deus. Nenhuma outra religião do mundo tinha esse negócio. Quando o Olavo explicou aquele negócio, eu sempre fiquei de queixo caído. Falei, não, pera aí, meu, eu preciso ler o Fögling com mais calma, tal, né? Fögling chama isso, né, de um salto no ser, né? Eu falei, porque pra gente parece só uma enrolação, né? Ah, olha, você não tá vendo Deus, mas Deus tá lá em cima. Sim, é algo que mexe profundamente com a forma como o ser humano se identifica. Sim, a nossa interpretação, né? Eu falei assim, cara, mas peraí. Uma coisa que sempre me chamou atenção na Bíblia, que era o que eu mais gostava da Bíblia, falando, a Bíblia como literatura sempre me chamou atenção, é que ela não tem um modo político claro. Então tem o período dos juízes, tem o período do exílio, tem o período monárquico, tem um período tribal, tem vários períodos. Quer dizer, ela não se define politicamente. Eu falei assim, mas que outra religião tem essa coisa de você falar assim, não, eu tô preocupado com uma coisa aqui em cima, uma verdade que ela não tá puramente na matéria. É uma verdade acima. E você vai se virar com a tua vida civil. Aí tem período de, o casamento é dessa forma, o rito pra, sei lá, pra batismo. Uma hora vai ser de um jeito, outra hora vai ser de outro. E aí você institui um governo assim, aí depois você envia um profeta pra denunciar esse mesmo governo, Exato. e assim vai. Aí você pede pra Deus, nossa, eu quero ter um rei. Deus vai lá e fala assim, tá bom, se vocês quiserem, vocês vão se arrepender. Exatamente. Tá bom, queremos mesmo assim. Os caras têm e se arrependem, exatamente. Então assim, aquilo ali me chamou bastante atenção. Foi um argumento já muito forte pra eu falar assim, não, mas peraí, não dá pra eu olhar pra um Richard Dawkins e levar o cara a sério. O cara não interpreta a Bíblia corretamente, ele não interpreta a revelação, não interpreta a história da igreja nada corretamente. E um outro argumento que o Olavo também explicou foi do René Girard, que é um argumento muito mais complexo, mas a gente tem que agradecer muito ao Olavo, porque ele foi o primeiro a divulgar René Girard aqui no Brasil. Inclusive conheceu ele aqui, né? Fez uma palestra com ele, um do lado Quem não do sabe, outro. René Girard, sociólogo da França, muito conhecido e pouco estudado, né? Aqui no Brasil, principalmente, mas ele tinha um certo preconceito na academia porque ele era cristão. Esse era o ponto. A meu ver, o Girard, ele
na prática, ele transformou o cristianismo, ele explicou o cristianismo academicamente. Isso pra mim me chamou bastante atenção. Porque, tudo bem, ter uma vivência cristã sem ser num nível intelectual, isso que é difícil. Isso que é, sei lá, né? Ter uma vida de santo. Isso é a coisa que você fica a vida inteira tentando, né? Todo mundo escorregando e se lascando o tempo todo. Mas academicamente, eu nunca tinha tido uma explicação adequada, né? Porque, por exemplo, tem 2 testamentos. E ele vai lá e explica, fala assim, olha, essas sociedades cosmológicas, tô aqui misturando o argumento dos dois, né? Mas que me convenceu. Nessas sociedades cosmológicas, você tem constantes rituais de sacrifício. Toda sociedade humana praticou sacrifícios humanos, exceto a hebraica a partir da... Não dá nem pra chamar de hebraica, né? O povo hebreu ali, né? A partir da revelação. Começando com Abraão e depois principalmente com Moisés. Sim. Aí você fala assim, não, parou com esse negócio de sacrifício humano. Sacrifício humano, principalmente, né, com Isaac. Não, opa, peraí, eu só tava querendo obediência. Quer dizer, eu estou trocando, ali naquele momento em que você vai ter o sacrifício de Isaac, e aí Isaac mesmo fala, onde está o cordeiro? Opa, Deus proverá o cordeiro. E ele vai lá, é amarrado e tal, e vai fazer o sacrifício como todas as sociedades, né? A babilônica, a egípcia, a síria, todos os vizinhos ali faziam. Aí Deus aparece e fala, agora não. Vou te explicar. Eu quis a sua obediência para saber se você era capaz de entregar aquilo que me é mais caro. Mas a partir deste momento, estou selando uma segunda fase da aliança. Vai chegar a 7 fases, né? Segunda fase. Eu quero um símbolo do sacrifício e não um sacrifício de sangue em si. Ou seja, agora você, para se purgar dos seus pecados, dos seus erros, etc, etc, você vai trocar aquilo que você sacrificava por um símbolo, algo que represente aquele sacrifício, sem precisar ter sangue. E aí você tem um novo tipo de aliança. Quando você vai... Bom, são vários períodos ali, né? Quando você vai chegar em Jesus, o que ele está fazendo? Fala assim, olha... Mesmo com todo esta nova ritualística, etc., vocês ainda estão pagando só os juros, nem conseguindo pagar os juros da dívida, que dirá a dívida em si. Precisa ter um sacrifício, vamos dizer, final. Este é o sacrifício que ele faz na cruz. Aí, bom, tem lá toda a filosofia dele, né, explicando como na Bíblia você vai ter vários momentos prefigurando Jesus Cristo. Aí quando ele se sacrifica na cruz, é engraçado falar isso logo depois da Semana Santa, né? Ele fala assim, olha, para você agora se purgar dos seus pecados, você precisa comungar do meu corpo e fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, você vai ter que fazer se confessar e fazer parte deste corpo, né? Porque aí você tem o direito a comungar, de fato, do corpo de Cristo. Então, assim, agora você não comete um erro e vai lá e fala assim, tá bom, eu vou entregar uma pombinha, um noveiro sacrificado, um boi ou um ser humano, como algumas outras culturas fazem. Não. Agora você vai comungar do corpo de quem se sacrificou por você. Obviamente, você tem que confessar, tem que ir se arrependendo, ir melhorando, etc. Mas é uma coisa completamente nova. É que eles partem do princípio, para ficar mais claro, né, pro pessoal que tá nos assistindo, é um princípio muito claro de que você cometeu um pecado. A humanidade cometeu um pecado, se afastou de Deus. E o pecado da queda de Adão e Eva tirou de nós aquele estado de graça. E isso foi uma coisa que corrompeu a humanidade absolutamente. Então todos nós estamos, né, herdamos essa questão da queda dos dois. A partir de então, a gente precisaria de uma outra questão, que é um sacrifício, também absoluto, para podermos, então, alcançarmos de novo essa graça. Então, e quem que seria, no caso, o sacrifício absoluto? O próprio Deus, né? Ele precisa vir como Deus Filho para se sacrificar. Exatamente. Seria justamente a encarnação, Deus morte, Criador, Deus Redentor. E ressurreição, exatamente. Essa é a ideia. E aí quando eu li aquilo ali do Olavo, eu falei assim, cara, não, peraí. Não apenas estou acreditando em Deus, eu estou entendendo o Deus católico aqui, a religião católica, todos os seus ritos, etc, etc, etc. Bom, tentei dar uma explicação pela primeira vez na vida inédita sobre a minha conversão.
Sempre difícil, né? Óbvio. Um processo lento, inclusive. Não foi assim, nossa, eu tava lendo, pronto, me convenci. Não. Até você deglutia aquele negócio, sabe? Você chegou a se questionar